Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, novamente nesse canal, trazendo uma palavra do Senhor ao teu coração, à tua vida. Muito bom estar aqui novamente. Nós vamos orar. Eu quero que você, nesse momento, entre comigo em oração. Pedimos a direção do Senhor nesta palavra, que ela chegue no teu coração, um solo fértil, que ela produza frutos no seu coração, na tua vida. Eu quero orar por você, orar por esta palavra, para que o Senhor fale conosco. Vamos orar. Pai, te agradeço nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo descanso desta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Obrigado, Senhor, ó Pai, por este momento agora de meditação na Tua Palavra, de reconhecimento da Tua grandiosidade. Que o Senhor fale ao coração desse meu irmão agora que ouve essa palavra. Ó Pai, que ele seja abraçado por esta palavra e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, usa a minha vida, para que eles recebam a Tua vontade através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, então, quando chegamos a um domingo, a um dia como esse, nós olhamos para a nossa semana e falamos muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu conosco, pelas vitórias, pelas bênçãos que colhemos durante essa semana. Eu creio que você também tem sido abençoado durante essa semana. E hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por isso. Muitos de nós, durante a semana, saem de casa todos os dias para o trabalho, saem pela manhã e retornam à tarde, e é sempre gostoso voltar para casa. Às vezes, quando estamos muito longe de casa, almejamos sempre estar na nossa casa. Podemos dormir em qualquer lugar, o lugar mais lindo desse mundo. Mas o melhor lugar para se dormir é a nossa cama. Nós gostamos da nossa casa. Você com certeza também pensa dessa maneira. Nós nos sentimos seguros em casa, nós nos sentimos em paz, com liberdade. E é muito bom estar em casa. Então, pensando nessa lógica, nessa volta, normalmente vamos pensar dessa maneira que aqueles que precisam voltar é porque uma hora saíram. E para voltar eu preciso ter saído de algum lugar, correto? Pensando nesta lógica, nós vamos trabalhar em cima desse tema. Nós temos ouvido por aí, pelos corredores da vida, que os pastores nesse momento terão grandes dificuldades agora para que os membros, as pessoas que fazem parte das igrejas, retornem aos cultos presenciais. Eu acredito que há um determinado receio na sociedade e é justo. Nós ainda não estamos isentos de ter essas dificuldades com relação a esse vírus e essa pandemia. Nós precisamos nos cuidar. E se há necessidade de sairmos da nossa casa para qualquer coisa, é importante que nós sigamos todas as recomendações para isso. Mas o que eu quero comentar com os irmãos hoje é exatamente isso, dessa possível dificuldade que vamos enfrentar. E eu queria meditar com os irmãos a respeito desse tema, para que a gente construa aqui uma reflexão e um raciocínio em cima disso. A igreja se acostumou a uma outra maneira de cultuar a Deus. Nós estamos nas nossas casas, gostamos de estar na nossa casa. E unimos agora o lugar onde nós gostamos com o momento onde nós estamos ouvindo uma mensagem, uma palavra, adorando, louvando ao Senhor. E isso foi muito providencial nesses tempos, e hoje temos vivido num tempo abençoado de podermos ter condições de fazer isso. Então nós nos acostumamos com essa realidade virtual. Se você ainda não se acostumou, uma notícia para você: dificilmente essa nossa realidade vai mudar. Nós precisamos nos adaptar a isso. A igreja se moldou a essa nova realidade. Nós vivemos então nessa nova realidade. Nós estamos adaptados a isso. E a igreja também se adaptou a isso. Nós temos nossos cultos online, nós temos as nossas orações online, nós temos os nossos aconselhamentos online, as nossas visitas online, a nossa Santa Ceia online. E eis a pergunta: nós temos que, então, pastor, voltar à igreja? Eu quero pensar junto com você. Quem tem que voltar
é porque saiu de algum lugar para outro. Pense comigo. Eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre isso. Ser igreja é diferente de frequentar ou assistir um culto online pela internet. Ser igreja é diferente desse conceito que muitos dizem fora, eu frequento a igreja. E isso não é ser igreja. Atos no capítulo 7 de Atos, no versículo 48, nós estamos estudando Atos com a igreja toda, online. Uma nova realidade da igreja de estudos, isso é muito bom. Nos adaptamos, a esse modelo e tem sido muito produtivo. E nós vimos durante essa semana o estudo de Atos, que nós estamos estudando o Novo Testamento e agora estamos estudando o livro de Atos. E no capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 48, capítulo 7 de Atos, versículo 48, a pregação de Estevão, um longo discurso que ele realiza nesse capítulo 7 todo aqui, em sua defesa, diante do Sinédrio, e logo depois desse versículo que nós vamos ler, nós vemos que o desfecho final do capítulo foi a sua morte, o seu apedrejamento. No versículo 48, Estevão diz assim: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Nós vimos também, nesse período de estudo, sabemos que no Antigo Testamento nós tínhamos lá uma figura e um lugar onde Deus dá todas as diretrizes para Moisés, dizendo assim para ele: Moisés, faça uma tenda, um tabernáculo, no meio do arraial, no meio do povo de Deus, para que eu possa habitar. E o simbolismo de ser no meio do arraial, ou seja, as tribos de Israel ficavam em volta desse tabernáculo. Era um simbólico mesmo, porque Deus ali habitava no meio do povo de Israel. E assim foi feito. Toda aquela estrutura inicial daquele lugar, todos os detalhes daquele lugar foram passados a Moisés, o número de colunas, os véus, os utensílios que eram utilizados dentro do tabernáculo, os compartimentos, os lugares do tabernáculo, tudo isso foi passado para Moisés para que aquela construção fosse feita. Era uma tenda móvel, onde entendemos que a glória de Deus se manifestava lá naquela estrutura, especificamente em um lugar que nós conhecemos como Santo dos Santos, ali na tampa da Arca da Aliança, que chamava propiciatório, onde havia os dois querubins, um de frente para o outro. Ali, Deus derramava a sua glória no meio do povo. Depois nós vimos também que essa estrutura do tabernáculo, que era uma tenda móvel, ela foi melhorada assim, ela mudou essa estrutura. E vemos que houve ali então uma construção do templo feita por Salomão. E o mesmo simbolismo, o mesmo motivo era esse, para que Deus habitasse no meio do povo. E nós vimos também que a glória de Deus estava naquele lugar. Um tempo depois, mais para frente, nós vimos que esse templo que foi construído, que a glória de Deus pousava sobre ele, foi destruído também. Foi tomado, foi saqueado. E o povo de Deus todo foi levado para o cativeiro babilônico, liderados ali pelo rei Nabucodonosor. Com o fim desse período, desse tempo de cativeiro, foi reconstruído então, de acordo com alguns estudiosos, um templo chamado de Templo de Zorobabel, que não terminou a sua construção e foi terminar somente a sua construção através na época de Cristo, né, na era cristã, quando o rei Herodes resolveu reformar esse templo e melhorar esse templo. Na época de Cristo ele não tinha sido terminado ainda. E nós vemos que no ano 70 dessa era cristã, esse templo também foi destruído. E desde então nunca mais foi colocado em pé. O interessante é que ao estudar todo esse simbolismo, esse lugar onde a glória de Deus se manifestava, e também nesse último templo era da mesma maneira, mas vemos que depois da crucificação de Cristo, quando as profecias se cumpriram, quando Cristo dá um brado seu de estar consumado na cruz do Calvário,
Nós estudamos também que houve ali algo extraordinário que aconteceu com o templo, que o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando mesmo que aquele ato, aquele acontecimento havia sido feito por Deus, e ali estava aberto então o acesso do homem até Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado, tudo isso foi aberto a todos aqueles que aceitarem essa salvação de Jesus e crerem no Senhor Jesus, alcançarão então esse contato sem a necessidade de um lugar físico, sem a necessidade de estar num lugar, num prédio como qualquer outro, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Então, nós estamos verificando que através desse estudo de Atos também, no capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, lá no final do capítulo 7, no capítulo 8 diz que Saulo ainda, quando era Saulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor da igreja. E ele era um perseguidor ali furioso. E vemos que havia a mão de Paulo nesse apedrejamento e na morte de Estevão. E a partir desse evento da morte de Estevão por apedrejamento, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim a segunda parte: naquele dia teve início a uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Aí no versículo 3 diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres, lançando-os na prisão. O que eu quero meditar com você nessa noite é o seguinte: que Saulo perseguia, e já não era mais essa estrutura, esse prédio que hoje nós chamamos de igreja. Não era o templo que Paulo estava perseguindo, mas a palavra de Deus diz que após a morte de Estevão houve uma grande dispersão, e todos ali que faziam parte da igreja em Jerusalém, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e pela região da Samaria. Paulo perseguia as pessoas. Diz o versículo 3 que ele entrava de casa em casa e arrastava os homens e mulheres e lançava esses homens e essas mulheres na prisão. A perseguição que acontece então através da história que nós verificamos, e de acordo com o livro de Atos, Saulo era um perseguidor, não Paulo, Saulo, tá? Era um perseguidor das pessoas que compunham essa igreja. E entendendo essa perseguição de Saulo, nós vemos que o que de fato nós, enquanto cristãos, somos? O que nós somos? Nós somos a igreja ou nós vamos à igreja? Eu disse no início da mensagem que só há necessidade de voltar para algum lugar quem desse lugar saiu. Se nós somos a igreja, e ser a igreja é o que nós vamos falar já, rapidamente também para meditarmos, se nós somos a igreja, nós nunca saímos do lugar onde nós estamos e permanecemos neste mesmo lugar. Ser igreja é diferente de frequentar e de assistir um culto, ou de dizer que faz parte daquela comunidade. Ser igreja é muito mais do que frequentar um culto ou assistir uma pregação e dizer: este aí que está pregando, ele é o meu pastor. Não é isso. Ser igreja não é isso. Vimos que Saulo, enquanto perseguidor, ele perseguia as pessoas que compunham essa igreja e lançavam essas pessoas na prisão. Quem é igreja não precisa voltar, porque nunca saiu. Ser igreja é viver o evangelho, irmãos. Ser igreja é viver o evangelho. E ninguém vive sozinho, isolado. Nós precisamos uns dos outros. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ser igreja é estarmos juntos, nas batalhas, nas lutas, no encorajamento, no apoio, estamos nos ajudando mutuamente. Isso é ser igreja.
Vemos que em todo o momento da história da igreja, os irmãos eram perseguidos e eram presos, mortos. E a fé, irmão, que eu quero dizer para você nessa manhã, a fé não é para ser vivida sozinho. Você não nasceu e você não está envolvido na fé para viver sozinho. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar servindo uns aos outros, nos encorajando, dando suporte uns para os outros. Nós vamos continuar transmitindo as mensagens, os cultos online. E isso é importante porque existem algumas pessoas ainda que não se sentem seguras para estar presencialmente, outros são do grupo de risco, e nós não queremos que você não se sinta bem estar presencialmente conosco lá. E também não há problema nenhum de você continuar nos acompanhando pelas redes sociais e assistindo as mensagens, não há problema nenhum. Mas eu quero levar você nessa manhã a uma reflexão que, independente dessa sua atitude de assistir o nosso culto online ou estar presencialmente na igreja, você é de fato a igreja. Você tem a necessidade de entender agora que precisamos voltar? Hoje estaremos presencialmente, depois de 6 meses, reunidos naquele salão. Se você está com o seu coração desejoso por estar lá conosco nessa noite, e se você hoje, depois dessa mensagem, tem a consciência de que você, em todo esse período, permaneceu como igreja, você não está voltando. Nós simplesmente estamos transferindo o lugar de adoração e de culto para aquele salão. Você que fazia e era e continua sendo igreja dentro da sua casa, fazendo tudo o que você tem feito, trabalhando na sua casa, mas orando, buscando, jejuando, participando das interações da igreja, contribuindo com a igreja, com os mais necessitados, você não precisa entender que você tem que voltar, porque você nunca saiu do lugar de onde você estava. Você permaneceu sendo igreja. E nessa manhã eu quero encorajar você que me escuta nessa mensagem. Nós temos pequenos grupos. E diz a Bíblia também que a igreja ela se reunia de casa em casa. Nossa igreja tem uma realidade um pouco diferente de algumas outras. Nossa igreja é uma igreja pequena. E nós temos a oportunidade de estarmos juntos com algumas pessoas. Pode ser que não fisicamente, indo de casa em casa, como nesse tempo nós fomos impedidos, até mesmo por segurança nossa e das pessoas, mas nós podemos nos relacionar com aqueles que são mais próximos de nós, com aqueles que nós, neste momento, temos mais afinidade. E isso nos deixa seguro para entendermos que fazemos parte não somente de uma instituição com um nome, mas nós somos igreja. Nos ajudamos, nos encorajamos, nós temos palavras de bênção, de fé, de encorajamento uns para os outros. E quando nós estamos distantes desse mover, às vezes nós não nos sentimos parte, às vezes nós temos dificuldade nesses relacionamentos, às vezes nós temos alguns empecilhos pessoais que nós precisamos romper, porque nós precisamos estar juntos para nos fortalecer uns aos outros, para orar, e a missão e a chamada de qualquer pastor, e eu me incluo nesta, a chamada do pastor não é simplesmente de ser o líder e estar lá simplesmente para fazer as suas pregações e pronto. Não. A missão do pastor, e eu me incluo, dizendo que eu preciso estar perto de você, eu preciso orar por você, eu preciso orar com você, e eu quero te convidar neste momento para que você faça parte de tudo isso, para que você nos encoraje também e para que você seja encorajado a caminhar conosco. Dificuldades nós estamos enfrentando como nação, como humanidade, e nós precisamos desse auxílio mútuo, dessa ajuda. Nós precisamos estar envolvidos no mesmo ambiente aonde a videira é Cristo, e nós precisamos estar ligados, enraizados nela. Amém, irmãos? Eu quero entender que eu também, como responsabilidade pessoal, eu preciso gastar tempo com você, eu preciso estar tempo com você, eu preciso... o pastor também não é aquele que se resume somente naquelas mensagens que ele prega. O pastor é muito mais do que a mensagem que ele prega, eu sou muito mais do que as mensagens que eu prego. E encorajar, ajudar, ligar, estarmos juntos, sermos igreja. Nós fazemos muito mais coisas além do que fazemos no púlpito.
E se você que me acompanha nessa mensagem sabe muito bem que é pastor, quais são as atribuições de um pastor? Nós sentimos falta, às vezes, de alguma pessoa, sentimos falta de um amigo, sentimos falta de alguém para conversarmos, como você, e nós não podemos nos sentir sozinhos. Além de ser pastor de uma igreja, nós temos que entender que temos irmãos que estão junto conosco nessa caminhada, que também compõem a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Nós não podemos nos contentar apenas somente com este alimento virtual ou com as mensagens. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos aprender a nos relacionar com os irmãos. E se nós temos dificuldade a isso, nós precisamos clamar ao Senhor para que nos ajude. Relacionamentos sempre são problemáticos em algumas ocasiões e nós precisamos saber como lidar com esses relacionamentos. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro um texto que me deixa seguro para dizer isso para você. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: é até necessário que haja partido entre vocês. Algumas traduções diz facções entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Nesse ambiente, irmãos, nós crescemos, nós frutificamos, nós transbordamos. E aquilo que nós transbordamos, nós atingimos o outro, e aquilo que ele transborda, ele também me atinge. Eu sei que passamos por grandes dificuldades, mas o convite dessa palavra nessa manhã para você é para que juntos nós possamos viver o melhor de Deus aonde nós estivermos. Não assistir apenas o culto, mas sermos uma igreja. Nós precisamos estar ligados, irmãos, permanecermos nele. Quem nunca saiu não precisa voltar. E se precisar voltar, meu irmão, porque saiu, as portas estão abertas. As portas estão abertas e prontas para receber você com amor, com atenção, com acolhimento. Vem viver essa experiência conosco como igreja. Nós, em momento nenhum, teremos uma atitude de julgamento. Não é isso. A mensagem não é para isso. A mensagem é para dizer para você que a igreja está com as portas abertas e é o lugar que você nunca deveria ter saído se saiu. Esse ambiente é um ambiente de acolhimento, é um ambiente onde nós queremos fazer com que você se integre a este corpo, que a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, e cada um com a sua função. Irmão, eu não estou te chamando para trabalhar na igreja, para fazer alguma coisa para a igreja. Eu estou chamando você, e a palavra de Deus te chama nesta manhã para ser igreja. Para ser igreja, para estar junto conosco. E isso, irmãos, vai nos levar a vivermos experiências que nós nunca vivemos. Isso vai nos levar, Senhor, a frutificarmos, a crescermos, a estarmos diante do Senhor com mais maturidade, com mais entendimento das coisas que são do Senhor. E aí nós vamos buscar aquilo que é necessário ser buscado. Nós vamos tentar aprender aquilo que precisa ser aprendido, mas nós precisamos estar juntos. Essa é a proposta dessa mensagem nessa manhã. Quem nunca saiu não precisa voltar. Quem já saiu e quer voltar, as portas estão abertas. Jesus está com os braços abertos para te receber. Vem para este chamado, vem para este momento, se envolva. E eu não tenho pretensões nenhuma em dizer para você que precisa ser a nossa igreja. Que você consiga se encontrar em uma comunidade, independente de qual seja. Eu não prego para uma placa de igreja, eu prego a palavra de Cristo. E aonde você se sentir melhor, que você se encontre, que você faça parte da igreja, que você não seja um ouvinte, que você não seja um espectador, mas que você seja a igreja de Cristo. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos cumprir a missão que Ele colocou nas nossas mãos, de levarmos e pregarmos a palavra do Senhor àqueles ainda que não o conhecem. E esta é uma missão da igreja, esta não é uma missão de nenhuma instituição, esta é uma missão da igreja que somos nós. Os templos não existem mais, o véu se rasgou, o acesso a Deus é liberado.
nós temos livre acesso ao Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos nos envolver como igreja. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você receba essa palavra com amor no teu coração. Que você receba essa palavra da minha parte, da parte da nossa igreja, como um alerta, um encorajamento para você. Irmão, há esperança. Nós não estamos, não há nenhum impedimento para que isso aconteça, para que você volte, para que você faça parte desse mover do Senhor na tua vida, a não ser a sua escolha. Escolha a melhor parte, que é estar com o Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos nessa manhã pelo teu poder, pelo teu Espírito, Pai, e pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo encorajamento do Senhor, ó Pai, a vivemos este tempo mesmo, difícil, mas, ó Pai, muitas coisas, experiências tiramos dele. Vemos, ó Pai, que nós vivemos como igreja nesse tempo todo, sem a necessidade de estarmos, ó Pai, unidos e juntos fisicamente, mas muito mais unidos e juntos do que nunca. Pai, essa nova realidade da igreja hoje, que passa a ter os seus cultos presenciais, que o Senhor nos guarde, que o Senhor cuide da tua igreja, que o Senhor cuide dessas pessoas, ó Pai, que aquele lugar seja um lugar, ó Pai, de novos começos para novos irmãos chegando ali, Senhor. Temos visto, ó Pai, grandes milagres acontecerem, Senhor, nesse período. Pessoas que já se achegaram ao Senhor, ó Pai, virtualmente. Pessoas que nos procuram, Senhor, durante a semana, Pai, querendo reatar os laços com o Senhor. Ajuda-nos a sermos esses agentes, Senhor, ó Pai, agentes de restauração, ó Pai, emanando o poder de Cristo em nós, para estas vidas, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, neste dia, abençoa a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, de agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.